o julgamento dos assassinos do auditor fiscal baiano José Raimundo Aras, servidor da Secretaria da Fazenda da Bahia. Na realidade, esse crime aconteceu em 1996, outubro de 1996, 16 anos, portanto, para que esse crime seja julgado. Então, o auditor fiscal assassinado, José Raimundo Aras, ele estava no jardim de sua casa quando foi alvejado por 6 tiros, morrendo logo em sequência. Ele trabalhava na época para elucidar fraudes na comercialização de açúcar. Havia uma quadrilha que atuava na divisão da Bahia com Pernambuco, sonegando o ICMS na venda de produtos, e ficou conhecido como a máfia do açúcar. Esse caso ele ficou perdido, ficou adormecido durante 16 anos, exatamente porque, naturalmente, os assassinos envolvidos nessa questão e os mandantes eram mafiosos poderosos e, portanto, ficou na gaveta durante 16 anos e agora, por ordem do Conselho Nacional de Justiça, esse crime será julgado. Então, estão sendo levados a julgamento o pistoleiro Carlos Robério Vieira Pereira e os empresários Alcides Alves de Souza, Carlos Alberto Silva Campos e Francisco de Assis Lima. O Ministério Público acusa como sendo os autores intelectuais do crime. Então, o pistoleiro e aí os empresários citados aqui, que realmente cometeram um grave crime contra um trabalhador, funcionário da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Finalmente, senhor presidente, depois de 16 anos de espera, foi marcado agora para o dia 29 desse mês, será realizada às 9 horas, no Tribunal de Júri da Comarca de Petrolina, em razão da determinação expressa do Conselho Nacional de Justiça, pois o processo encontrava-se engavetado. Vamos ter a sessão plenária para julgar as ações penais propostas pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra os criminosos Alcides Alves de Souza, Carlos Alberto Silva Campos, Francisco de Assis Lima e Carlos Robério Vieira, pelo homicídio qualificado, homicídio extremamente agressivo a todos naquele instante e por conta do tempo, mais ainda hoje, do homicídio contra o auditor fiscal, o doutor José Raimundo Aras, filho de Zé Aras, uma das figuras mais importantes da cultura sertaneja da região nordeste do nosso estado. E esse crime que abalou a Bahia foi praticado, pasmem, em 9 de outubro de 1996, por uma quadrilha de Francisco de Assis Lima, com a participação de Alcides, de Carlos Alberto, além do pistoleiro contratado à época, o Carlos Robério. Usaram um veículo próprio e, quando a vítima foi surpreendida ao chegar na sua residência, no jardim de sua casa, com sua esposa, por volta das 11 horas da noite em Petrolina, foi barbaramente assassinado. O chefe da quadrilha, Francisco de Assis Lima, foi indiciado posteriormente pela Comissão Parlamentar de Inquérito por Narcotráfico
e chegou a ser preso preventivamente pelo juiz de Juazeiro, mas continua solto. E nesse momento de afirmação das instituições, especialmente da justiça, que tem estado tão efusivamente na mídia, é preciso exigir que este mesmo vigor que o STF teve agora contra a classe política, que teve contra determinadas situações que aconteceram na vida pública desse país, que seja estendido para dentro do próprio poder, porque o judiciário tem que responder a esse reclame da sociedade. O pistoleiro, conduzido por outros crimes, por outros criminosos até o local do crime, Carlos Roberto Vieira Pereira iniciou sua pistolagem em 1988, assassinando covardemente um cidadão pacato da cidade de Juazeiro, passando a ser empregado de Francisco de Assis Lima, e continuou a exercer a profissão de pistolagem mesmo depois do crime praticado contra o auditor fiscal, o nosso saudoso Raimundo Aras, tio de nosso companheiro aqui da Bahia, um dos mais importantes advogados da Bahia, um procurador-geral da República de respeito, Augusto Aras, e também José Raimundo Aras, pai de Vladimir Aras, este que também honra esse Estado pela sua conduta, este que também exerce a condição de Procurador-Geral da República e que, na época, ainda muito jovem, viu seu pai perder a vida em frente à sua casa, em frente à sua mãe, por um crime que todos ficaram horrorizados, e que só agora é que, infelizmente, temos vamos ver a júri os acusados. Condenado pelo primeiro crime em 2002, Carlos Roberto estava foragido após ter sido solto por excesso de prazo na tramitação do processo pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Veja, senhor presidente, mais outro absurdo: o pistoleiro chegou a ser solto por excesso de prazo junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, por não ter aquele tribunal trabalhado como deveria na condução processual penal. Os réus presos em Recife confessaram livremente e sem qualquer manifestação de arrependimento em audiência na Delegacia de Polícia de Juazeiro, na presença de seus advogados e promotor, a autoria daquele crime covarde e ainda assim das motivações do crime. José Raimundo Aras era sociólogo, fundador da Associação dos Sociólogos da Bahia, militante político das liberdades públicas e auditor fiscal dos mais conceituados e atuantes desse Estado. Foi assassinado a mando de atacadistas de açúcar da região de Juazeiro, participantes de um crime absurdo, conhecido como a máfia do açúcar. Já encerrando, senhor presidente, quero lembrar que esse crime teve repercussão nacional e que a acusação será exercida pelo promotor de justiça Júlio César Lima, do Ministério Público de Pernambuco, a quem desejamos tenha êxito no seu intento. Quero encerrar lembrando que nesse momento falo em nome da bancada de governo, falo em nome da democracia, falo em nome desta casa. Sei que nenhum dos nossos deputados, mesmo de oposição, estão senão querendo que a justiça seja feita nessa situação, neste crime bárbaro acontecido em Pernambuco, em Juazeiro, e agora nesse instante é que vamos ter, anos depois, o seu julgamento. Fica aqui a manifestação deste deputado, lembrando que faço também em nome do Sindicefaz, que tem inclusive levantado a bandeira em defesa da justiça e do respeito à ordem pública e às instituições. No mais, agradeço a Vossa Excelência a tolerância e espero que nesse Brasil a justiça possa realmente funcionar em Pernambuco.